Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tura aqui mais uma vez para mais uma aulinha. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre equações lineares homogêneas com coeficientes constantes, né? Que já é o primeiro método de fato de resolver equação de ordem superior. Antes de já começar de fato na técnica, eu queria só lembrar vocês de algumas coisas, né? Nas aulas passadas, quando a gente estava estudando equações de primeira ordem, é, nesse método, a gente vai pedir três coisas, né? Que a gente tem uma equação linear homogênea com coeficientes constantes, né? Então, a gente está no caso aqui de primeira ordem. Lá a gente viu que essa equação né, é separável. Como que a gente resolvia? A gente dá para isolar aqui a derivada, né? Y', né? Passa para lá, fica negativo. Passo A dividindo, a gente tem que y' é menos b sobre A vezes y. Ou seja, y' é igual a uma constante k e pensa comigo, ó, a gente consegue fazer isso de cabeça. Que função que eu derivo ela é, e eu tenho uma constante vezes ela mesma, né? Para obter uma igualdade aqui, a gente sabe que a única função que satisfaz isso é a exponencial, né? Onde o m aqui é elevado a mx, onde o m é um número real, né? Que vai ser determinado por essa constante k aqui. Então, isso é uma pequena revisão. Aí a gente vai dar um outro olhar para isso, né? Mais do que isso, ó. Uma outra maneira de olhar o mesmo problema, né, em vez de usar a técnica que a gente viu de equações separáveis, observe que se eu sei né, que uma única solução, além da trivial, é claro, né, y é igual a zero, né, que a solução trivial também sempre satisfaz qualquer equação linear homogênea. Né? Tranquilo? Então, a gente tem agora dando uma outra visão para a situação. Eu vou pegar, então, já que eu sei que a minha solução é dessa forma, eu vou substituir na equação e ver o que que dá. Ó, se você pegar essa solução que a gente está supondo e derivar uma vez, a gente vai ter que, pela regra da cadeia, fica m elevado a mx, né? Substituir aqui y', certo? Substituir aqui a y, que é elevado a mx. E aí a gente, como tem elevado a mx aqui, elevado a mx, eu posso colocar em evidência, né? Que fica vezes, que multiplica am mais b igual a zero. Aí a gente tem uma coisa importante, né? Que eu venho falar com vocês. A função exponencial aqui nunca é zero, né? Então, um produto de duas coisas dando zero nos reais, se somente se uma delas for zero. Como essa nunca é zero, então o AM mais B tem que ser zero, né? Com isso a gente chega que o M é menos B sobre A, que é justamente essa constante que a gente tinha aqui, né? Então, se você resolver uma EDO aí pela técnica de separar, você vai chegar justamente nessa solução aqui, né, a menos de constante, e o M vai ser justamente esse quociente de menos B sobre A. Olha que legal. Então, tá. Então, ó, para a gente só aplicar essa ideia aqui, a gente não precisa, a gente já sabe que as soluções de equações lineares homogêneas de primeira ordem desse tipo são funções exponenciais, né? São soluções desse tipo. Aí a gente tem aqui uma equação auxiliar. O que é essa equação auxiliar? É a equação que eu obtive, né? Perdão. Quando eu troquei aqui y e suas derivadas por e elevado a mx e a derivada aqui, né? A gente sempre vai chegar na equação assim, que já já eu vou definir, né? Como sendo a equação auxiliar do problema. Resolvi aqui, achei quem que é o m, então eu sei que a minha solução para esse problema é e elevado a menos 2x aqui a menos de constante, né? Tranquilo? Então vamos aplicar então essa mesma ideia para uma equação de ordem superior, que é o nosso objeto principal de estudo da aula de hoje, né? A gente fazer essa mesma ideia para a segunda ordem. Ó, veja que a gente está aqui com uma equação de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes, né? A, B e C agora que são números reais, né? Não são funções que dependem da variável independente x. E a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para ver como que a gente obtém, né, essa cara dessas soluções dessa equação de segunda ordem. Vocês vão ver posteriormente que é a mesma ideia para a ordem 3, 4, 5, a ordem que tiver. A gente tem que qualquer equação linear homogênea com coeficientes constantes, as soluções vão ser sempre dessa forma de exponencial, tranquilo? Então, para fazer o mesmo joguinho, eu vou precisar das derivadas de y, né? Então, vou derivar aqui, ó. Quem que é a derivada de e elevado a mx? Regra da cadeia fica m elevado a mx, ok? Vou precisar da segunda derivada, vou derivar de novo aqui. Derivada dessa vai dar m ao quadrado, né? Que vai regra da cadeia de novo. Derivada aqui, o m é constante, lembrando, um número real.
Então, você vai ficar com m ao quadrado elevado a mx. Agora, eu vou pegar isso daqui, essas três, e vou substituir aqui em duas estrelas, né? O que eu vou obter, então? Substituindo aqui, vou fazer aqui, ó. A gente vai ter am ao quadrado elevado a mx, mais o b, que multiplica y', que é m elevado a mx, mais c, que multiplica y, que é e elevado a mx, tudo isso igual a zero, porque é homogênea, né? E aí eu posso usar o mesmo truque, né? Coloco e elevado a mx em evidência, né? Aqui vai sobrar quem? am ao quadrado mais bm mais c igual a zero, certo? E aí a gente está com um produto de duas coisas nos reais dando zero, e a gente tem que uma delas nunca é zero. Novamente, função exponencial aqui de x, isso aqui nunca é zero, para nenhum valor de x da face da Terra, né? Então, a gente tem que, para que isso aqui dê zero, a gente tem que am ao quadrado. Isso aqui é zero se somente se, né? Se somente se o am quadrado mais bm mais c foi igual a zero, né? Então, a gente está aqui com a equação de segundo grau. Lembra lá, nunca usei básica para nada, a gente vai usar agora, né? Aqui no curso de equações diferenciais ordinárias, né? É uma equação de segundo grau. Certo? E aí, como que a gente resolve a equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara, e a gente vai ter três opções aí para as raízes, né? Isso daqui eu vou definir agora como sendo o que a gente vai chamar de equação auxiliar. Ou alguns livros chamam de equação característica, né? Por que equação auxiliar? Porque a partir dela a gente vai conseguir obter as soluções gerais para qualquer equação diferencial. Aqui no caso a gente está focado em segunda ordem, mas vocês vão ver que é a mesma coisa para a ordem superior, né? Tranquilo? Então a gente está definindo essa equação como equação auxiliar. E como que ela surge, né? Dessa ideia de observar que como a gente está com a equação linear com coeficientes constantes homogêneos, as soluções desse tipo vão ser funções exponenciais, né? Tranquilo? Então, para analisar essa equação auxiliar, a gente vai ter três casos, né? E como que a gente faz isso, né? Deixa eu pegar uma outra tela aqui. Então, ó, a gente está com essa equação diferencial, essa equação aqui, ó, am quadrado mais bm mais c igual a zero, né? Então, a equação de segundo grau, a gente sabe então que o delta é b quadrado menos 4ac, certo? E aí a gente vai ter duas raízes, né? M1 pode ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, perdão aqui, né? A gente vai ter uma com positivo, e a gente vai ter M2, né, a segunda raiz, menos b, menos raiz de delta sobre 2 vezes a, né? Lá do túnel do tempo, né? Então, aqui a gente vai ter três casos. Quais são eles? Ó, eu vou dividir a nossa análise aqui da aula de hoje em três casos. A gente tem quando o delta, né, o discriminante, é maior do que zero, o que significa aqui para as nossas raízes? Que elas vão ser M1 vai ser diferente de M2 e são números reais, né? Você tem, quando o delta é positivo, né, a gente vai ter um valor aqui para delta e você vai ter M1 diferente de M2, que são duas raízes reais distintas, né, diferentes. Caso 2, a gente tem delta, né, igual a zero. O que isso implica? Se o delta for zero, significa que as duas raízes vão ser iguais, né? M1 e M2 são duas raízes reais iguais. E a gente fala também de multiplicidade 2, né? São duas raízes iguais. Aí a gente está com a equação de segundo grau, multiplicidade 2, né? E o caso 3, né, que vai ser o que dá mais trabalho em geral para a gente, é quando o delta é negativo, né? Com isso a gente vai ter as raízes, né, são conjugadas, são complexas, né? A gente vai ter uma raiz m, que é da forma alfa, mais ou menos beta i, onde o alfa e o beta são números reais, mas essa raiz é uma raiz complexa conjugada, né? Lembrando lá direto do túnel do tempo do ensino médio, que quando aparece raiz complexa, ela sempre aparece aos pares, né? Nunca aparece sozinha. Então, por exemplo, se você tem uma equação do primeiro grau, nunca vai ter raiz complexa, né? Porque
é de expoente ímpar. Mas se você tiver, por exemplo, uma raiz de grau 3 e ela tiver uma raiz complexa, né? Então ela vai aparecer ao par, vão ser duas complexas e a outra com certeza vai ser real, né? Não, nunca acontece assim um polinômio de grau 5, né? Ela ter todas as raízes complexas. Ou vai ser duas, quatro, seis, né? Dependendo do grau do polinômio. Sempre aparecem aos pares, né? E aí a gente vai dividir a nossa aula em estudar esses três casos, né? Quando a nossa equação auxiliar, né, que é uma equação de segundo grau, tiver o discriminante positivo, tiver zero ou tiver discriminante negativo, né? Aí a gente vai ter três casos para analisar: raízes distintas, raízes multiplicidade 2 iguais, né? E raízes complexas, né? Vamos ver como ficam os dois primeiros casos, que são mais simples de se analisar, tranquilo? Então, ó, caso 1. Então, o que, que tem aqui no caso 1? A gente vai ter delta positivo, né? E a gente vai ter M1 e M2, são números reais. E como delta é positivo, M1 é diferente de M2. Então, como que fica a solução geral do nosso problema? A gente já sabe, né? Como que fica. Solução geral nesse caso vai ser y de x. A gente sabe que as soluções para a equação homogênea, linear do segundo grau são da forma de exponencial, né? Como o M1 é diferente de M2, a gente tem que a solução geral vai ser C1 elevado a M1 de x mais C2 elevado a M2 de x, certo? Pois, a gente tem que essas soluções elevado a M1 de x e e elevado a M2 de x, elas vão formar o que a gente chamou de conjunto fundamental de soluções, né? Essas duas aqui, funções, elas vão gerar, né, o conjunto aí de soluções da nossa EDO, de segunda ordem linear homogênea, e além disso elas são linearmente independentes entre si, né, porque M1 é diferente de M2, né, então a gente tem essa garantia. Se você tiver em dúvida, pode calcular o Wronskiano, né, que a gente viu que é a forma, né, você vai ver que o determinante, né, desse Wronskiano vai ser sempre diferente de zero para todo x na reta, né. Então, para o primeiro caso, é bem tranquilo de se ver, né. E a gente tem que a nossa equação auxiliar vai gerar duas raízes reais distintas e a nossa solução geral vai ficar dessa forma. Ó. Vamos ver um exemplo de aplicação de como que vocês devem proceder nesse caso. Ó. Resolva a seguinte equação diferencial: 2y' 5y' menos 3y igual a zero. Então, é uma equação linear, homogênea, com coeficientes constantes. Então, a gente pode aplicar o que a gente está estudando, ok? Então, a gente sabe que as soluções são da forma exponencial. Um jeito de fazer que vai dar um pouquinho mais de trabalho é você pegar y lá, igual a e elevado a mx, substituir aqui, derivar e fazer aquelas continhas e você vai chegar nessa mesma equaçãozinha aqui. Ou você pode começar já da equação auxiliar, né? Qual que é a equação auxiliar associada a esse problema? Ó? A equação auxiliar, ela sempre vai ser 2m 2, né, m quadrado, menos 5m, menos 3. Não confunda aqui, ó, quando a gente colocou em evidência lá, vocês viram, né, podem retornar no vídeo, que aí a gente ficou com duas vezes, né, o a elevado a mx, e aqui sempre vai sobrar do y, fica como termo independente, né, então aqui fica só o 3, certo? Não fica m, né, não confunda isso. Qualquer coisa, retorne lá no vídeo que você vai ver o porquê, tá? Então, você tem que essa é a sua equação auxiliar. O que você tem que calcular? Delta, né? É uma equação de segundo grau. Você sabe aqui que o a é o termo que acompanha a variável de grau elevado ao quadrado, o b é o que acompanha o m, né? E o termo independente é o c, né? Lembrando que tem que levar em consideração o sinal, né? A gente sabe que b ao quadrado menos 4ac para calcular o discriminante, né? Delta. Então, a gente vai ter menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes menos 3. E aí, você vai fazer aqui, vai dar menos 5 ao quadrado, lembrando que é o b ao quadrado, né, que sempre vai ficar positivo, dá 25. 4 vezes 2 vai dar 8, vezes 3, 24, positivo, né, porque menos com menos mais vai ficar 24. Então, o delta vai dar 49, que é positivo, né. Então, a gente está dentro do primeiro caso, né. Quem que são as raízes nesse caso, ó? M vai ser, então, menos B. Lembrando que o B menos é da fórmula e aqui o B é negativo, então vai ficar menos com menos mais ou menos raiz de delta, que é 49, raiz de 49 é 7. 2 vezes A vai ficar 4, né?
Então, quem que vai ser o M1? Vai ser 5 mais 7, tanto faz pegar o mais ou menos, fica à vontade, né? 5 mais 7 vai dar 12, dividido por 4 vai dar 3, certo? E o M2 vai dar 5 menos 7 dividido por 4. 5 menos 7 de cabeça vai dar menos 2 sobre 4. Dá para simplificar aqui por 2, né? Em cima e embaixo tem que ser o mesmo número. Fica menos meio. Então, qual que é a solução geral do nosso problema? Yx, solução geral aqui. Pelo que a gente viu, então, vai ser as combinações lineares de C1, as constantes arbitrárias, né? Elevado a M1, 3x, mais C2, elevado a menos meio de x, sem segredo nenhum, né? A gente sabe que forma um conjunto fundamental de soluções, as soluções são LI, e lembrando que, como a equação é de segunda ordem, a gente vai ter sempre duas soluções gerando, né, esse conjunto fundamental de soluções. Se for de terceira ordem, tem que ser 3. Se for de 4, 4 funções, né? E assim sucessivamente, tranquilo? Então, o primeiro caso, quando o delta é positivo, é bem tranquilo, que a gente gosta de tratar, certo? Então, vamos lá para o segundo caso, né? Que é quando o delta é zero, né? Vamos botar aqui, ó, caso 2. A gente tem agora que delta é zero, né? Da nossa equação auxiliar. E a gente vai ter uma raiz M1 igual a M2 pertencente aos reais, né? Ou seja, a gente está então com a y1, né, uma solução y de x, ela vai ser apenas e elevado a m1 de x. E y2 seria, né, elevado a m2 de x. Só que o m1 é igual a m2, então não tem, né, duas soluções distintas, né, para gerar um conjunto fundamental de soluções e você ter a solução do seu problema. Você tem uma única solução. Além disso, né, uma coisa que a gente vai precisar, né, como delta é zero, significa então que a nossa raiz m, né, ela é m1 igual a m2, e a gente tem que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como delta é zero, né, porque a gente está supondo isso, a gente tem que m1 é igual a m2, que é igual a menos b sobre 2a, né? Então, como que a gente faz nessa situação, né? A gente tem uma solução apenas do nosso problema, né? Uma função, né? Que é a solução da nossa equação de segunda ordem, e a gente precisa de outra para montar um conjunto fundamental que seja LI com a primeira, para poder determinar quem que é a solução geral. A gente já viu como que faz isso, né? Tendo uma solução, como que a gente determina outra LI com a primeira que vai gerar um conjunto fundamental de solução, né? Vou relembrar vocês aqui, ó. Então, a gente já viu isso, né? A gente utiliza a fórmula de redução de ordem, ó, utilizando a fórmula de redução de ordem da aula anterior a essa, né? A gente consegue, né, tendo uma solução, determinar uma outra, né? Então, a partir do delta igual a zero, você tem uma solução, precisa determinar a outra. Eu vou deduzir uma fórmula aqui, mostrar por que isso dá certo, né? E aí depois vocês vão poder utilizar direto. Não vão precisar fazer esse passo a passo que eu vou mostrar agora, só para mostrar de onde que vem. Então, a gente viu a fórmula de redução de ordem, fica e elevado a menos... E a segunda solução, né, linearmente dependente com a primeira, a partir de ter uma solução, fica y1, que é dado, né? A gente tem, fica integral de elevado a menos da fórmula p de x, e aqui fica y1 ao quadrado dx, né? Certo? E aí a gente está com algumas condições, ó. A gente está resolvendo uma equação desse tipo, ó. A y duas linhas mais by linha mais cy igual a zero, né? Ela não está na forma padrão para a gente poder aplicar a forma de redução de ordem. O que eu tenho que fazer? Dividir isso aqui tudo por a, porque aqui tem que estar coeficiente 1, não se esqueça disso quando for reduzir a ordem, né? Então aqui você está com b sobre a y' mais c sobre a y igual a zero, né? Agora eu estou nas condições para poder aplicar essa fórmula, né? Aqui coeficiente 1. Então, quem que vai estar fazendo o papel do nosso p de x ali da fórmula é o que acompanha a derivada de primeira ordem. E esse daqui é o p, né? E além disso, né, revise aí da tela anterior, a gente chegou aqui.
A raiz que a gente tem é de multiplicidade 2 e a gente sabe que, como o delta é zero, o M1 é B sobre 2A. Eu posso ajeitar isso aqui de forma conveniente, já já vocês vão entender o porquê. O 2 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, eu sei que 2 vezes M1 é B sobre A. Tranquilo? Então, vamos aplicar essas coisas aqui, ó. E a gente sabe também que a solução, né? A nossa solução 1 do nosso problema é e elevado a M1 de x, que é dado, porque eu sei quem que é M1. Vamos substituir isso tudo aqui e ver o que que dá, ó. A gente tem, então, que a solução conhecida é e elevado à raiz, que a gente tem, vezes integral de B sobre A é constante, então posso tirar para fora da integral lá de cima, fica a integral de dx, né, e elevado a isso, dividido por e elevado a m1 de x ao quadrado dx, certo? E quem que vai ser, então, y2, eu estou omitindo o x aqui, né, vou colocar, a gente vai ter elevado a m1 de x vezes a integral. Primitiva, menos b sobre a gente sabe que menos b sobre a, né, como o delta é zero, né, a gente tem então que 2 vezes m1 é menos b sobre a. Então, vou trocar isso aqui por, elevado a 2m1, certo? E quando você integrar aqui 1, né, que é o que está aqui, que sobrou, dá x, né? Então, fica 2m1x, certo? Ok. Aqui de baixo, um erro comum, a gente está com elevado a m1x. Isso aqui não é m1 ao quadrado, x ao quadrado, né? É produto de potência de mesma base, né? Fica elevado a m1x vezes elevado a m1x, né? Que dá, conserva a base e soma os expoentes, né? Fica 2 vezes m1x, certo? Para não errar, né? Então, isso aqui fica 2m1x dx. E aí simplifica aqui, né? Vai dar integral de 1, né? Cancela esse com esse, vai dar integral de 1, que é x. Então, isso aqui fica elevado a m1x vezes x. Tá aí a sua segunda solução, a partir da primeira, que é LI com a primeira solução. Então, como que fica a solução geral para o caso quando delta é zero, né? Solução geral, que é isso que a gente quer determinar. A gente vai ter uma solução geral, vai ser da forma C1 elevado a m1 de x mais C2x elevado a m1 de x. Essa aqui vai ser a cara da nossa solução geral quando o delta, né, discriminante, for zero, né? E lembrando que esse conjunto é formado por e elevado a m1 de x e elevado a x, elevado a m1 de x, ele forma, sim, um conjunto fundamental de solução para o nosso problema, que são linearmente independentes entre si. Pela construção do método, né, quando a gente fez redução de ordem, mas se você está na dúvida, calcula o Wronskiano que você vai ver que vai dar sempre diferente de zero, tranquilo? Então, a solução geral para o delta igual a zero dá isso daqui, certo? E será que eu vou ter que fazer tudo isso, professor, na hora que for resolver? Não, você já pode ir direto, eu só deduzir a fórmula para você poder utilizar aí nos exercícios, tá? Como que você vai aplicar isso? Ó? Vou fazer aqui um segundo exemplo para vocês já de aplicando. Ó. Resolva a seguinte equação diferencial, y duas linhas menos 10y' mais 25y. Então, vou pegar aqui a equação auxiliar, né? Onde eu sei que as soluções são do tipo exponencial e vamos ver como que fica o discriminante, ó. A equação auxiliar associada a essa ideal vai ser m2 menos 10m mais 25 igual a zero, né? Vamos calcular o delta para ver quanto que dá. Vai ficar 10 ao quadrado, que é 100, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes 25. 4 vezes 25 dá 100, delta deu zero, né? Então, significa que nossa raiz ela tem multiplicidade 2, e para calcular o valor dela, a gente basta calcular menos b sobre 2a, porque o delta é zero, né? Então, vai ficar o quê? Menos b, menos da fórmula com menos aqui do menos 10, vai ficar 10 dividido por 2 vezes 1, que é o a, né? Então, vai ficar 5. Então, como que fica a nossa solução geral y de x? Preciso fazer tudo aquilo, professor? Não, só vim aqui utilizar a fórmula que eu deduzi, ó. Você tem que é C1 elevado a M1, que é 5x, mais C2x, não esqueça do x, elevado a M1 de x, que é 5x. Aí, com isso, a gente tem que
O conjunto formado por e elevado a 5x e x elevado a 5x é um conjunto fundamental de soluções, certo? Que é L e I entre si, pela construção que a gente fez, mas calculando Wronskiano é facilmente verificável também. E você tem que a solução geral dessa IDO é essa, pronto, final, acabou. Só isso, certo? E o último caso, né, que dá um pouquinho mais de trabalho, é quando delta é zero, né? Que aí a gente vai ter que fazer uma pequena revisãozinha também, vou colocar aqui, ó, caso 3. Que é quando delta menor do que zero, né? Ou seja, a nossa raiz ela é conjugada, complexa, né? Vai ser da forma alfa, beta i, onde o alfa e o beta são números reais, e o i ali é um número complexo, é a unidade imaginária, onde i ao quadrado é menos 1. Lá direto do túnel do tempo do ensino médio, né? Então, como que são as soluções desse tipo de equação, né? A gente já viu, né, que a gente tem duas raízes que são diferentes entre si. Então, a gente viu que a solução geral para esse caso é y de x. Vou colocar aqui. Quando as raízes são distintas, solução geral, ela vai ficar y de x igual a constante, né, arbitrária, elevada a primeira, né, que é alfa mais beta i x, mais C2 elevado a alfa menos beta i x. Essa aqui é a solução geral, pronto, acabou. Só que não, por quê? Porque a gente está resolvendo equações e a gente precisa que essas soluções elas sejam números reais, né? Dependam dos reais. A gente está aqui com o i, né, que é a unidade imaginária, a gente está no mundo agora dos complexos, né? Então a gente precisa usar alguns artifícios e algumas manipulações para que reescrever essa solução aqui geral da nossa equação diferencial, né? Que ela fique no mundo dos reais, né? E como que a gente faz isso? Eu vou fazer uma pequena revisão de algumas coisas que eu vou utilizar para que a gente chegue na fórmula geral para o caso do delta negativo, certo? Uma coisa que eu preciso que vocês lembrem é da fórmula de Euler, né? Fórmula de... A gente escreve Euler, mas fala Euler, né? O que diz essa fórmula, né? Lá no ensino médio a gente estuda isso, que o e elevado a i θ, isso daqui é cosseno θ mais i seno θ. Tranquilo? Isso daqui é fórmula de Euler, né? Como que eu vou utilizar aqui no nosso contexto, né? Já já vocês vão entender, ó. A gente tem que e elevado a i beta x, né? Aplicando aqui no nosso contexto vai ficar o quê? Cosseno de beta x mais seno de beta x, ok? E se você tiver a fórmula de Euler, quando aqui for com menos, né, o i beta x, isso daqui vai ser, a priori aqui, ó, como aqui tem um sinal negativo, vai entrar aqui no argumento do cosseno o sinal negativo. Só que como o cosseno é uma função par, independente do ângulo ser positivo ou negativo, o valor dá o mesmo, né? Então a gente tem que isso aqui vai ficar cosseno de beta x do mesmo jeito. Já no seno, né, quando eu substituir aqui por menos beta x, o seno é uma função ímpar. Então o menos sai para fora nesse caso, né? Então fica menos, aqui faltou um i, né? Menos i seno de beta x. Então, pequena revisãozinha aí do número de ordem, né? E duas relações que a gente vai precisar olha aqui para esse sisteminha agora formado por 2. Se você somar, aqui eu vou colocar, eu chamar essa daqui 1 e essa aqui de 2, ó. Pega e faz 1 mais 2. O que vai dar? Se eu pegar 1 mais 2, eu vou ficar com e elevado a i beta x mais... Presta atenção nisso aqui e grava aí na sua memória, né? Menos i beta x. Isso vai ser igual, ó. Soma 1 com 2, você tem mais i seno beta x menos i beta x, cancela, né? E você vai ficar com 2 cosseno beta x. Agora você pega 1 menos 2, né? Equação 1 menos equação 2. Você vai ficar do lado de cá com i beta x menos e elevado a menos i beta x. Do lado de cá vai ficar, ó, esse menos esse vai cancelar o cosseno e vai ficar i seno de beta x, menos com menos vai dar mais, e seno de beta x vai dar 2
seno de beta x, né? Isso aqui que eu vou precisar de vocês para a gente deduzir a fórmula da solução geral para o caso 3, quando o delta for negativo, certo? Ok, vamos pegar então essa solução geral aqui e ampliar para a gente olhar ela direitinho. Não se esqueçam daquela tela ali, qualquer coisa retorne quando eu for falar. Ó. A gente tem soluções y1 e y2 que são casos particulares daquela solução geral. Eu sei ó, que elevado a alfa mais beta i x mais e elevado a alfa menos beta i x também é a solução do nosso problema. Para o caso, eu estou pegando as constantes C1, C2 igual a 1. Perceba, né? Que o C1 sumiu e o C2 sumiu porque eu estou fazendo C1 igual a C2 igual a 1. Eu sei que isso aqui é a solução do nosso problema. Analogamente, eu sei que se eu trocar aqui, ó, e elevado a alfa, beta i, x, menos e elevado a alfa, beta i, x. Agora eu estou fazendo C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1. Posso fazer isso, professor? Pode, porque a gente viu que qualquer combinação linear é a solução do mesmo problema. E aqui o que eu estou fazendo é escolhendo valores específicos para C. Lembre-se lá de um corolário do teorema que se eu tenho que isso daqui é a solução, qualquer múltiplo também é a solução. Então eu poderia trocar por 1, 2, 3, todas essas continuam sendo solução. Mas olha a informação importante que eu obtenho, ó. Olhe para isso daqui, certo? E eu vou reescrever aqui embaixo de maneira conveniente para vocês enxergarem uma coisa, ó. y1 e y2. Perceba o seguinte, ó. Isso daqui a gente está com... Vou fazer o de cima e depois o de baixo a gente conclui. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a alfa, que multiplica e elevado a beta i x. E aqui alfa x, certo? Mais... elevado a alfa x, que multiplica elevado a menos beta i x. Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, eu fiz a distributiva com x. Então, a gente pode reescrever isso aqui como e elevado a alfa x, que multiplica elevado a i beta x, mais elevado a menos i beta x, certo? E eu, mesma ideia aqui para o de baixo, né? Eu sei que isso daqui é igual a e elevado a alfa x, só que com a diferença, né? Fica e elevado a i beta x menos e elevado a menos i beta x. Aí percebeu o que apareceu aqui, ó? São justamente as lembranças que eu trouxe na tela anterior, ó. Veja bem aqui, ó. O que é elevado a i beta x mais i beta x, né? É 2 cosseno beta x e quando é o menos fica 2 seno beta x, né? Então, vou fazer essas devidas substituições, né? Isso daqui vai ser elevado a alfa x cos 2 vezes cosseno de beta x, certo? E esse daqui, aqui está faltando um i, né? Que eu estou me esquecendo. Aqui a gente vai ter elevado a alfa x, que multiplica, né? Quando eu fiz a diferença, isso aqui fica 2 vezes i seno de beta x, certo? Então, ok, ó. A gente sabe, então, que y1 e y2 são soluções das nossas equações e a gente sabe que qualquer múltiplo da solução também é solução. Então, para chegar numa fórmula enxuta que não dependa do i, né, que é um número imaginário, a gente vai pegar, ó, vou chamar isso aqui de 1 linha, 2 linhas, né? Eu vou multiplicando linha, vou multiplicar por meio e vou multiplicar 2 linhas por 1 sobre 2i. Para que isso, professor? A gente vai obter aqui soluções equivalentes, que são múltiplas da primeira e também são solução do problema. Só que agora como é que vai ficar a cara dela? Ó, e elevado a alfa x, cosseno de beta x, e y2 chamativo aqui, a gente vai ficar com e elevado a alfa x, que multiplica seno de beta x. Fiz algum absurdo? Não. São soluções da mesma EDO, do mesmo problema, porque são múltiplos e a gente viu que se eu tenho uma solução de uma EDO linear homogênea, com coeficientes constantes,
qualquer múltiplo também vai ser solução do problema, né? Então, como que fica a solução geral nesse caso? Solução geral nesse caso, ó, a gente vai ter que... Solução geral para o caso delta igual a zero, perdão pela letra, ela vai ficar com y de x igual a C1, y1 tio, mais C2, y2 tio, né? Ou seja, a gente vai ter y de x igual a C1, que multiplica o y1 tio, que é elevado a alfa x, cosseno de beta x, mais C2 elevado a alfa x, seno de beta x. Certo? E aí a gente pode reorganizar aqui, ó, colocando o elevado a alfa x, né, que vai ser a fórmula que vai aparecer aí no livro, texto para vocês. Fica elevado a x que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2, que são constantes arbitrárias, seno de beta x. Essa daqui é a solução geral para o caso delta menor do que zero. Lembrando que y1 tio e y2 tio, elas com certeza formam um conjunto fundamental de soluções que são linearmente independentes entre si, sem sombra de dúvida. Então, essa é a cara da solução geral. Perceba duas coisas aqui importantes, ó, que a solução geral, a gente viu lá que quando delta é menor do que zero, a gente tem que ficar com a solução m, que é alfa mais ou menos beta i. E a solução geral do problema, a gente está concluindo que fica elevado a alfa, né? Onde aqui a gente tem que o alfa é a parte real, né, da solução complexa, a parte real. E o beta, né, que multiplicou aí, é a parte imaginária aí, né? Então aqui, ó, que legal, como que fica a cara da solução geral? Fica elevado a alfa x, onde alfa é a parte real. E aqui fica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, onde o beta é um número, né, que acompanha a parte imaginária. Lembrando que não precisa levar em consideração sinal, né? Aqui já está o beta puro e simples, sem sinal, certo? Então essa daqui vai ser a solução geral para o caso delta menor do que zero, forma um conjunto fundamental de soluções LI que vai gerar todas as soluções aí para EDO. Tranquilo? Exemplo então de aplicação. Como que eu vou aplicar isso, professor? Pode ir direto, só usar a fórmula, não precisa fazer todo esse passo a passo. Eu só fiz para te mostrar de onde que vem essas fórmulas, ok? Então vamos ver aqui, ó, como é que fica a equação auxiliar. A equação auxiliar, né, associada a essa EDO fica m ao quadrado mais 4m mais 7. Nunca se esqueça que aqui fica sempre acompanhado fica o termo independente, né? Se você tiver na dúvida, suponha aqui que a solução é y, né, que a gente fez lá na dedução da equação, né? Elevado a mx, substitui que você vai chegar nessa daqui, né? Vai concluir lá, quando colocar em evidência, que o elevado a mx não pode ser zero, então vai ser essa equação de segundo grau igual a zero, tranquilo? Se quiser já vir direto para cá também, sem problema nenhum. Então, você tem esse daqui, vamos calcular o delta, né? Fica b ao quadrado, que dá 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1 vezes 7. Então, delta vai ser 16 menos 7 vezes 4, 28. Opa, delta negativo, né? Até parece que a gente não sabia que ia dar, né? Delta negativo, então, como que fica a nossa solução geral? A gente sabe que a solução geral para o caso delta negativo fica elevado a alfa x, que multiplica C1, pode vir direto, cosseno beta x, mais C2 seno de beta x. Essa é a solução geral. Então, meu trabalho é só descobrir quem que é o alfa e o beta, depois substituir. Então, vamos calcular aqui, né? Terminar a nossa continha, ó. Quem que é a solução, então? Fica menos b, onde o b é menos 4, mais ou menos raiz de 12, né? Que é negativo, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, como é que vai ficar aqui, ó? M vai ficar menos 4, mais ou menos. A gente sabe duas coisas, que o 12 aqui fatorando, eu vou colocar no cantinho, 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1.
Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3, né? Então, aplica a raiz aqui, vai sair um 2 e vai ficar 2 raiz de 3, né? E aí vai ficar a raiz quadrada de menos 1, que é i, a unidade imaginária, né? Dividido por 2. Então, com isso aqui, você vai ter sua solução M1. 2 dividido por 2 vai dar menos 2, mais raiz de 3i, né? E o M2 vai ficar menos 2, menos raiz de 3i. Então, um jeito seria aqui fazer e elevado a essas duas soluções e fazer todo aquele desenvolvimento que eu fiz, mas a gente já sabe onde vai chegar, eu já deduzi para vocês, vai chegar aqui. Então, a gente já pode falar aqui, ó, a solução geral dessa EDO aqui que a gente está resolvendo é... Solução geral vai ser y de x, elevado à parte que é real, né, sem o i, que fica menos 2x, que multiplica C1 cosseno de beta. Quem que é o beta? Você vai pegar mais ou menos raiz de 3? Não, só raiz de 3. Porque pela dedução a gente já viu que tanto faz ali o sinal do beta. Então vai ficar raiz de 3x, que entre parênteses, que está no argumento do ângulo, né? C2, seno de beta x, só que o beta agora é raiz de 3x. Pronto. Essa é a solução geral. Você tem que cosseno essas duas soluções, né, elevado a alfa, né, onde eu chamei lá o y1 tio e o y2 tio, vão formar um conjunto fundamental de soluções do problema, e isso daqui é LI entre si, né, via Wronskiana ou via as deduções que a gente fez. Então isso aqui forma um conjunto, se você está na dúvida mesmo, pega isso daqui, deriva, substitui na EDO e vê se não dá zero, né, é isso que a gente vai concluir. Satisfaz a EDO, e aqui está a cara, né, a família de soluções dessa EDO, que é gerada por essas duas funções que a gente descobriu, tranquilo? Então, aqui um pequeno resumo do que a gente fez, né? Trouxe aqui. A gente tem, ó, partindo de uma equação linear homogênea de segunda ordem, a gente extrai aqui a equação auxiliar dela, certo? Que como que eu chego nessa equação? Basta... Eu sei que as soluções aqui são do tipo exponencial. Pego y, sua derivada, y', né? M elevado a mx. E y duas linhas, né? Que vai ser m quadrado elevado a mx. Substituo aqui na EDO, coloco e elevado a mx em evidência. Você vai chegar nisso daqui, porque exponencial nunca pode ser zero, né? E aí você tem três casos e três tipos de soluções gerais, né? Delta maior do que zero, a solução geral é dessa forma, né? Combinação linear de elevado a m1 de x, m2 de x. Delta igual a zero, você tem que ser 1 elevado a m1 de x, mais C2x elevado a m1 de x, forma um conjunto fundamental. E delta negativo, elevado a alfa x, mais C1 cosseno beta x, C2 seno de beta x, onde o alfa é o que acompanha aqui, né, a parte real, e o beta é o que acompanha a parte imaginária. Aqui eu coloquei φ, mas tem mais coisa aí, calma aí, tem algumas considerações finais que eu quero fazer, né? Talvez você esteja se perguntando depois disso tudo, e se for de ordem 3, de ordem 4, ordem 5, ordem 10, como que eu faço, né? Um EDO linear homogêneo com coeficientes constantes. A gente vai ter as seguintes considerações. Deixa eu só tirar aqui. Para que fique claro para vocês, ó. Quando a gente parte para uma equação agora de ordem superior linear homogênea com coeficientes constantes de ordem n, né? Nesse tipo aqui, né? Estamos com a equação linear homogênea com coeficientes constantes de ordem n, né? A gente tem que resolver essa EDO, vai ser resolver uma equação auxiliar que vai ser um polinômio de ordem m também. E a gente sabe lá do ensino médio que até a ordem 4, né? A gente pode transformar numa biquadrada, fazer redução de equação, mas já se torna uma coisa complicada, porque não tem fórmula fechada, né? De ordem 5, 6, né? Vai depender de muita habilidade de contas para a gente fazer isso, né? O caso mais simples é que você pegar esse polinômio de ordem m e todas as raízes forem reais distintas, a solução geral para essa equação linear homogênea de ordem n, com coeficientes constantes, vai ser a combinação linear de C1, C2, Cn, de todas essas funções, né, elevado a raiz m1, elevado a m2, até a raiz elevada a mn, combinação linear de tudo isso. É o caso mais simples, né, quando todas as raízes são distintas.
Agora, para os casos 2 e 3, né, que é quando delta é zero e delta menor do que zero, vai depender de uma série de fatores, né? Porque o que, que acontece? Ó, a equação auxiliar de grau maior do que 2, né? Pode ocorrer várias combinações, né? A gente tem, por exemplo, né, que uma equação de grau 5, você pode ter as 5 raízes reais distintas, a solução está aqui. Essa é a cara dela, sem problema nenhum. Mas você pode ter outras combinações possíveis, né? Você pode ter 3 reais distintas e duas complexas, né? Porque ela aparece sempre aos pares, né? Não tem como ter um polinômio de ordem 5 e ser todas as raízes complexas. Uma delas vai ser real, porque complexa só aparece aos pares, né? Conjugados. Uma positiva, né, com sinal de mais ali, e uma com menos. Ou você pode ter duas raízes complexas, né, aos pares e uma raiz, e por aí vai, né? E como que você trata nesses casos, né? Próxima tela aqui, ó. Duas delas reais. Como você tem o segundo caso, né, que é o delta igual a zero, né? E você tem uma raiz de multiplicidade k, ou seja, a sua equação auxiliar n, né? Vamos supor, por exemplo, que você tem uma equação de grau 5, a equação auxiliar, e todas as raízes sejam iguais, ou seja, uma raiz de multiplicidade 5. Como que fica a sua solução? No caso aqui, a gente está falando de uma equação de multiplicidade m, né? A gente mostra, né, que se você pegar e elevado a m1 de x, né, que foi o que a gente fez para a ordem 2, a gente tem essa e essa. Se você tiver uma de ordem 3 e tiver uma equação, uma raiz de multiplicidade de 3, basta pegar e aplicar a mesma ideia que a gente fez. Só multiplicar por x ao quadrado, se for de ordem 4 vai ficar x ao cubo, depois x ao quarto e assim sucessivamente. A solução geral para esse caso vai ser uma combinação linear dessas constantes arbitrárias e basta você ir pegando aqui, ó. Você tiver uma de ordem 3, por exemplo, vai ficar assim, C1m1 de x, C2x m1 de x, C3x ao quadrado m1 de x, e assim sucessivamente, C4m x ao cubo, e elevado a m1 de x, e por aí vai. E por último, né, quando os coeficientes são reais com raízes complexas, né, de uma equação auxiliar, ela sempre aparece aos pares conjugados. Já já a gente vai ver um exemplo de como que isso causa esse problema, né? Mas a gente vai ver que a gente pode aplicar a mesma ideia, né? Basta multiplicar por x até que a gente obtenha soluções linearmente dependentes, ok? Então vamos ver aqui dois exemplos que eu já trouxe prontos só para a gente tratar, ó. A gente tem aqui uma equação de ordem 3, certo? E a gente tem a equação auxiliar associada a essa EDO, que é essa daqui. E aí, por extensão, né, aí vai depender dos seus conhecimentos do ensino médio, de resolver polinômio de grau 3, grau 4, grau 5 e assim sucessivamente. A gente tem que a raiz é 1. De onde que ele tirou isso aqui, professor? Do nada, eu vou ter que ficar olhando para o polinômio aqui e ficar adivinhando raiz. Tem um jeito que eu indico, que é o seguinte. A gente ensina, né, no ensino médio um teorema que garante o seguinte, ó. Se você pegar os divisores do coeficiente aqui, que é 1, né? E os divisores do termo independente, que aqui é menos 4, onde aqui lá no teorema aparece, vou chamar esse aqui de P e esse aqui de Q, pega os divisores de menos 4. Quais são os divisores de menos 4 aqui? Por exemplo, mais ou menos 1, né? Mais ou menos 2, mais ou menos 4 são os divisores de menos 4, concorda? São os números que dividem menos 4. Pega aqui os do Q, que são os livros da frente, né? Os divisores de mais ou menos 1 são mais ou menos 1. E você pega, onde que estão as possíveis raízes desse polinômio? Pega todos os quocientes entre P e Q. Então vão estar nesse conjunto aqui, as possíveis raízes, né? Pega o P e divide por Q. Você vai ter o conjuntinho formado por mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? E mais ou menos 4. Ah, e se aqui fosse 2, você ia pegar o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, depois ia ficar meio, né? Mais ou menos meio, mais ou menos 1 já tá, e mais ou menos 2 já tá, né? Você pega todo mundo que está no P e divide pelo Q, aqui vão estar as possíveis raízes racionais do polinômio, né? Isso é uma maneira aí de identificar, quando você não consegue, pela magia do olhar, polinômios. E aí a gente sabe que, ó, a gente conclui no olho, né? Dá para ver que 1 é raiz, né? 1 ao cubo mais 3m ao quadrado vai dar 1 mais 3, 4 menos 0, 0, né? Então, tá aqui dentro desse teorema que a gente vê aí
no ensino médio, né? Talvez você não tenha visto, mas eu estou lembrando vocês que vocês podem aplicar isso aqui nos exercícios, né? Pega os divisores aqui do termo independente, os divisores do termo lá, que acompanha a derivada de maior ordem, né? Faz o quociente desse, as possíveis raízes racionais vai estar nesse conjunto, né? Então, a gente tem aqui, ó, a raiz é menos 1. E aí, lá do ensino médio, a gente sabe que se você tiver uma raiz, basta você pegar o polinômio e dividir por x menos a raiz, né? No caso aqui, m menos a raiz, que é 1. Se a raiz for negativa, aqui seria mais. E você divide e fatora o polinômio, você vai ver que isso daqui é igual a isso, né? E aí, o que você tá, ó? Você está com um polinômio de grau 1, onde as raízes aqui, né? Você já sabe que a raiz é 1. E aí você chegou no polinômio de grau 2. Calcula o discriminante, você vai ver que dá uma raiz de multiplicidade 2, né? As duas raízes M2 e M3 dá menos 2. Como que fica a solução geral nesse caso? Vai ser uma combinação linear da primeira raiz, né? Com elevado a 1, mais C2, né? A gente trata como se fosse separado, né? Aqui você tem um caso, né, distinta e aqui um caso de multiplicidade 2. Como que fica? C2 elevado a menos 2x mais C3x elevado a menos 2x, sem problema nenhum. Ah, professor, e se fosse de ordem 4 e tivesse todas aqui, né, com multiplicidade 4, ficaria elevado a C1 elevado a menos 2, depois x elevado a menos 2, x ao quadrado elevado a menos 2 e x ao cubo elevado a menos 2, sem problema nenhum, tá? O último caso para tratar, que é o caso que eu tenho uma equação de ordem 4, pego a equação auxiliar, né, associada a essa EDO dá essa, e eu sei que ela é uma biquadrada, onde mais do que isso é uma biquadrada com raízes complexas, né? E lembrando que como ela é de ordem 4 e as raízes são complexas, as duas, né, elas são complexas, elas aparecem aos pares. Então você tem são 4 raízes diferentes, mas elas são pares de duas, né? Você tem um par aqui e um par aqui, certo? Só que nesse caso aqui acontece um fato interessante. Por isso que eu trouxe para vocês. Você tem que uma raiz, né, vai ser i e a outra vai ser menos i. Ou seja, a parte real aqui da sua equação, ela vai ser assim, ó, você vai ter um par vai te dar a solução i e o outro vai te dar menos i. Ou seja, a parte real nesse caso aqui é zero, né? O alfa é zero. E o beta vai ser 1. Certo? E como que fica lá pelo caso 3 que a gente viu, né? Vai ficar y igual a C1 elevado a ix mais menos ix. C3 ix e menos ix. Está vendo que são iguais aqui, né? A priori. Se a gente não tivesse utilizado aquele resultado, né? Aqui ficaria isso sem o x. Só que aí, nesse caso, a gente teria soluções LD, né? Porque estaria repetindo. Como que a gente resolve esse problema? Eu multiplico esse outro pedacinho por x, e aí você tem que continua sendo solução, e você vai ter soluções LIs, né? Então, assim que a gente resolve esse problema. E aí a gente usa lá naquele artifício da forma de Euler, né? E escreve assim. E como que vai ficar a solução geral, né? A gente sabe que nesse caso fica e elevado a alfa x, e elevado a alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, né? Perdão. Fecha parênteses. Só que como o alfa é zero, né? A gente tem que e elevado a zero vai dar 1. E como o beta é 1, vai ficar só C1 cosseno de x mais C2 seno de x, certo? Por isso, então, que ele está falando que fica assim, né? Só estou aplicando a nossa solução geral aqui. A gente sabe que a nossa alfa é 0 e que o beta tanto faz, né? O sinal, né? Então, ficaria alfa 0 e beta 1 em ambos os casos. Para resolver esse problema, a gente teria duas soluções iguais. A gente multiplicou, então, um desses pares por x para que elas fiquem ali entre si e formem um conjunto fundamental de soluções, né? A gente vai ter uma solução y1, y2, y3 e y4, todas diferentes e formam um conjunto fundamental de soluções que são linearmente independentes entre si, né? Então, quis trazer esses casos aí para preparar vocês para a lista, tranquilo? Solução geral, então, está aqui, ó. Fica para o primeiro par, né, de raízes complexas conjugadas, C1 cosseno de x, C2 seno de x, que foi o que a gente fez aqui.
E a outra, que seria igual, a gente multiplica por x, né? Lembrando que são constantes arbitrárias, todas distintas aí, ou podem ser iguais também, né? Então, C3, C4. Então, tá aqui a solução geral para a nossa equação diferencial ordinária, tranquilo? E se for para a ordem 5, 6, 10, a gente faz do mesmo jeito, tranquilo? É isso que eu tinha para vocês, um abraço e até a próxima.